cima tem como epígrafe o chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Amém, igreja? Amém. Repita comigo, igreja. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer mais uma oração forte, para que Deus nesta noite venha falar aos nossos corações através da palavra. E se Deus quiser falar através dos dons espirituais, Ele tem toda a liberdade de falar. Amém. Pastora Margarete é pastora pentecostal. Amém? Vamos orar agora no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos para a Tua presença, Pai, nesta hora. Espírito Santo de Deus, toma um lugar de honra aqui nesta tribuna. O Senhor sabe de todas as coisas. Era para alguns pregadores estar aqui, mas não estão, Pai. Mas o Senhor está, Espírito Santo. Que o Senhor venha fazer a Tua vontade em nosso meio nesta noite. O Senhor é o pregador, Espírito Santo. E que nesta noite, que a sua casa seja cheia da Tua glória, meu Pai. E que nesta noite, Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade na Tua casa de levantar os Teus filhos nesta noite para uma grande obra missionária nessa terra. Meu Deus, traga um despertamento sobre a Tua igreja nesta noite, para ir e cumprir o ID do Senhor, meu Pai. É que viemos cumprir o ID do Senhor, levar o Evangelho a toda criatura. Pai, que nesta noite, que o Senhor levante os Teus filhos da Tua casa para uma grande obra, meu Pai. E que a Tua palavra, ela seja pregada nos quatro cantos dessa terra. E que nesta noite, Pai, que nesta noite o Senhor levante uma chamada de fogo nesse lugar. Que o Senhor levante aqui nesse lugar para andar os quadrantes desta terra e dizer só: o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Fala conosco nesta noite através da palavra. Pai, que o Senhor cresça e que eu desapareça. Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Meu irmão pode assentar dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esta palavra o Senhor trouxe ao meu coração nesse dia de hoje, uns 40 minutos atrás, que o pregador desistiu. E o Senhor me trouxe no coração esta palavra, o chamado de Levi. Oh, glória! Irmãos, eu tenho que ministrar a palavra e eu sempre tenho que falar do meu Jesus. Do nosso Jesus, igreja. Oh, glória! Porque é maravilhoso andarmos pela palavra do Senhor Jesus Cristo e ver aqui os milagres de Jesus e ver como Ele que passou por essa terra. Ele passou e Jesus fez milagres extraordinários. Jesus passou nessa terra libertando os cativos. Jesus passou nessa terra, igreja, ressuscitando os mortos, aleluia. Mas para adentrar esta palavra aqui no chamado de Levi, nós temos que ir ao batismo do Senhor Jesus Cristo, aonde Jesus ele foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão. Jesus ali com a idade de 30 anos,
batizado nas águas. Aleluia. E ali Jesus Cristo sendo batizado por João Batista, a Bíblia vem nos dizendo que quando Jesus ele é batizado, veio o Espírito Santo de Deus sobre a vida de Jesus. O Espírito Santo ele vem em forma de uma pomba sobre o Senhor Jesus Cristo, igreja. E naquele momento Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Naquele momento Jesus já estava preparado para a grande obra nesta terra, igreja. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele não usa ninguém vazio, igreja. Se estamos vazios da presença dele, se estamos vazios da palavra de Deus, se estamos vazios de oração, o Espírito Santo de Deus ele não vai nos usar, igreja. Porque nós vemos exemplo aqui que Jesus Cristo, aleluia, ele foi cheio do Espírito Santo. Então Jesus ele saiu preparado para uma grande obra nessa terra. Jesus então já estava preparado para enfrentar a morte de cruz. Ele já estava preparado, igreja, para enfrentar a rejeição. Ele já estava preparado, igreja, para receber as calúnias. Então Jesus já estava preparado, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O que nos sustenta a igreja nessa terra é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O que nos faz ser mais do que vencedores, igreja, é a presença do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos coloca de pé todos os dias de manhã para uma grande obra nessa terra, igreja. Então nós vemos aqui que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Ele já estava preparado para a grande obra. E a Bíblia nos diz que Jesus então, todos acreditam e conhecem a palavra do Senhor, que antes dele escolher os seus discípulos para andar com ele passa pelo deserto. O Espírito de Deus, naquele momento, quando ele é batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E ali Jesus fica 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber, em jejum, para a grande obra, igreja. E a Bíblia nos fala que no final daqueles 40 dias, anjos do Senhor serviu Jesus ali naquele deserto. A Bíblia nos fala agora que até agora, então, Jesus ele sai e começa a escolher os seus discípulos, igreja. Se nós percebermos na palavra do Senhor, que quando Jesus foi escolher os seus discípulos, todos estavam trabalhando. Todos não estavam deitados em uma rede a lavandeira, tomando uma água de coco, não, igreja. Todos os homens que Jesus chamou para andar com ele e para colocar responsabilidades na vida deles, eles estavam trabalhando. Eles não estavam em uma rede tomando água de coco, não, igreja. Sabe por quê? Porque Jesus não chama ninguém covarde. Jesus não chama ninguém preguiçoso. Oh, glória! Jesus usa exemplo que ele chama homens compromissados. Jesus dá o exemplo que ele chama homens trabalhadores. Aleluia! Se vermos aqui, andarmos pela palavra do Senhor, nós vamos ver Pedro. Pedro estava na pescaria, trabalhou a noite toda, a igreja, aleluia. Ele trabalhou a noite toda, mas nada pescou. Mas Jesus chega lá à beira do lago de Genezaré. Ele chega à beira daquele lago com a grande multidão, aleluia. Porque Pedro havia trabalhado a noite toda e Pedro, de manhã, ele estava lavando as suas redes, igreja, aleluia. Trabalhou, mas não pegou peixe algum, aleluia. E Jesus então precisava de um barco, aleluia. E o barco de Pedro estava desocupado. Então Jesus pede o barco de Pedro emprestado, igreja, aleluia. E depois de
pessoa que estava com ele. Jesus diz para Pedro voltar ao mar e lançar rede, igreja, aleluia. E Pedro diz: nós à noite toda pescamos e não tem nada no mar, não tem peixe algum, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Oh glória! Então Pedro falou com Jesus: é toda a sua responsabilidade, conjecturando a palavra, eu vou colocar os meus homens no barco e os outros barquinhos vão vir atrás de nós, então é sua responsabilidade, porque eu lá e vou jogar rede sobre a tua palavra, aleluia. Jesus então disse, Jesus entrou no barco com Pedro e foi, mostrou o local aonde ele deveria jogar a sua rede. Oh glória! Eu quero dizer para você nesta noite, igreja, aprenda a estar na presença do Senhor Jesus Cristo, aprenda a estar com Jesus, porque Jesus não deixa ninguém desamparado, igreja. Ei, eu quero dizer para você que a sua oração, ela não é em vão diante de Jesus, igreja, ela não é em vão. Jesus ouve a tua oração, Jesus ouve. E Jesus te dá sabedoria, Jesus até te ensina a falar com ele. Pedir e pedes bem, pede com sabedoria. E ele vai responder a sua oração, igreja, aleluia. Jesus indicou o local para lançar rede. E Jesus, muitas vezes, Jesus nos ensina a orar. Porque a Bíblia nos fala que os discípulos queriam aprender a orar. E Jesus, ele pede para Jesus que os ensine a orar. Então Jesus os ensinou a oração do Pai Nosso, igreja, aleluia. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a lançar a rede no lugar certo. Ou seja, Jesus te mostra na oração. Quando você está de joelho, quando você está em oração, Jesus te leva naquele problema que você está precisando. Jesus te leva naquela pessoa que você tem que interceder por ela. Aí entra a obra missionária. Jesus te leva para orar, para interceder. Aí entra o missionário do Senhor Jesus Cristo. Se você não vai para o campo, mas você intercede, você ora para que Jesus venha salvar almas nessa terra. Você ora pelos líderes, você ora pelas autoridades, você ora pelo ministério onde você congrega, você ora. Então você está dentro de ser um missionário do Senhor Jesus Cristo, porque você está intercedendo. Aleluia. Quantos aqui têm intercedido por alguém nesta noite? Levante a sua mão. Aleluia. Você que é um intercessor, fica com a mão levantada, porque vou eu profetizar na sua vida. Você que tem intercedido por alguém, você que tem orado por alguém, ei, Deus manda te dizer: se prepara, porque por esses dias haverá um reboliço acontecendo nessa vida que você tem colocado diante dele. Haverá um reboliço, haverá transformação, haverá libertação dessa pessoa. Se você é um intercessor, se você tem orado por alguém, essa é a promessa de Deus para a sua vida nesta noite. A tua oração, ela não é em vão. Se prepara, porque vem reboliço de Deus aí agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque Deus atendeu a sua oração. Ei, olha para essa pessoa aí do seu lado, é um intercessor. Olha para ele, olha bem para ele, olha bem para esse intercessor e diga para ele: ei, se prepara, porque o seu galardão é grande lá no céu. O teu galardão é grande lá no céu, igreja, porque você é um intercessor. Você está fazendo um papel de missionário do Senhor Jesus Cristo nessa terra, aleluia. Nesta noite está nascendo um missionário aqui na casa do Senhor Jesus Cristo, como assim pastora Margarete, está nascendo um missionário
A Bíblia vem nos dizendo então que Jesus diz para Pedro para lançar rede. Ele lança a rede, a Bíblia vem nos falando que agora a rede está cheia de peixe, igreja. A rede era tanto peixe que os outros barquinhos, outros companheiros tiveram que ajudar Pedro a puxar a rede do mar, porque era muito peixe, era muita fartura de peixe, era multiplicação de peixe. Oh, glória! Ei, Pedro então está vendo o milagre acontecer sobre as águas. Pedro então está vendo o sobrenatural acontecer ali. Pedro então está vendo acontecer. Pedro era um pescador já, aleluia, profissional, mas eu acredito que ele nunca teve uma pesca como aquela pesca naquele dia de manhã. Ele nunca viu tanto peixe em sua vida numa pescaria só. Eu quero dizer para você, está preparado, igreja? Está preparado, igreja? É assim que Jesus vai fazer na sua vida nessa noite. A partir do momento que você lançar a tua mão para a obra missionária, para levar o ídolo do Senhor Jesus Cristo. É assim que vai acontecer, porque a Bíblia também vem nos dizendo: aquele que coloca a mão na arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Você que adentrou, que está na chuva, você tem que se molhar. A partir do dia que você aceitou Jesus, Jesus te separou para uma grande obra nessa terra. Você não tem que correr na chuva, você tem que ficar na chuva e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tem mandado você fazer para a obra missionária. O sobrenatural aconteceu, o milagre aconteceu, a pesca foi maravilhosa, foi um milagre extraordinário. O milagre aconteceu aonde não tinha peixe. Jesus fez botar peixe naquele mar. Jesus fez brotar o peixe. Era milagre, é sobrenatural, porque a Bíblia vem nos dizendo que quando eles saíram das águas, aleluia, Pedro ficou com a boca aberta. Ele ficou perturbado, Pedro. Oh, glória! Ele não estava entendendo nada, igreja. Pedro não estava entendendo. Mas Jesus disse para ele: homem, a partir de hoje você não será mais pescador. Tu não será mais um pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Aleluia! A partir de agora, Pedro, conjecturando a palavra, eu acredito que Jesus disse para Pedro: a partir de agora, Pedro, você vai ser um ganhador de almas para o meu reino. A partir de agora, Pedro, eu vou cuidar de ti. A partir de agora, Pedro, eu vou te sustentar na obra missionária. A partir de agora, Pedro, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido dos teus, Pedro. A partir de agora, Pedro, que tu vais ser um pescador de homens, que eu estou te separando para uma grande obra nessa terra. Não preocupa tu, filho, com o dia de amanhã, porque eu trago sustento para a sua vida, porque eu me responsabilizo por ti. Igreja, quando você coloca a mão na arado e não olha para trás, missionária de Lena, Deus provê na sua vida, o Senhor te sustenta, não falta nada para você, porque o Senhor é contigo, o Senhor é o teu Deus, aleluia. A partir de hoje, tu serás pescador de homens. A partir de hoje, a partir de agora, meu irmão, a minha irmã, tu vai colocar a cabeça no teu travesseiro e tu vai dizer para Jesus: eis-me aqui, papai, eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida. Eu quero mudar de vida, eu quero ganhar almas para o teu reino, eu quero fazer a diferença na obra missionária.
você, igreja. É como eu digo, Jesus nunca chama ninguém desocupado. Todos aqueles que Jesus chamou na palavra, eles estavam ocupados, estavam trabalhando, igreja. Aleluia. Oh, glória. Oh, maravilha. Isso nós andamos pela palavra do Senhor, que Jesus então ele foi separando aqueles que andariam com ele. E agora o Senhor Jesus Cristo está aqui chamando a Levi, igreja. Nós vamos falar agora do chamado de Levi. Jesus não chama desocupado. Pedro estava trabalhando, Levi agora está aqui trabalhando. A Bíblia nos diz que Levi está sentado na coletoria, aleluia, recebendo os impostos. Mas Jesus está baixando, igreja, e a Bíblia vem nos dizendo que Jesus então só olhou para Levi e disse: siga-me. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Jesus olha então para Levi e disse para ele: siga-me. Oh, glória. É o poder sobrenatural que estava sobre Jesus, igreja. Como assim, pastora? Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Como assim, pastora? É porque Levi, ele não perguntou nada para Jesus. Levi não falou: não estou ocupado, eu estou trabalhando, eu não posso seguir o Senhor agora. Ei, igreja, é o poder, a unção, o poder, o Filho de Deus que estava naquele momento chamando a Levi para uma grande obra missionária. Naquele momento, Jesus estava separando a Levi para ser um pregador da palavra dele, igreja. Naquele momento, Levi então, a Bíblia vem nos dizendo que Levi então, ele segue ao Senhor Jesus Cristo. Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu, igreja, aleluia. Levi não argumentou Jesus. Levi não diz: Jesus, tem que fazer um serviço lá em casa. Jesus, eu tenho que trabalhar, não posso seguir o Senhor agora. Jesus, eu não tenho tempo agora, eu não posso sair daqui. Igreja, não tem desculpa para Jesus não, igreja. É sim ou não. Se está na chuva, tu saiu para molhar, igreja. E quando tu ouvir a chamada de Jesus, você tem que obedecer. Quando tu ouvir a voz de Jesus dizendo: levanta, meu filho, levanta, minha filha, vai orar. Levanta, meu filho, vai para o culto. Levanta, meu filho, vai fazer uma visita. É o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração. E quando falar no seu coração, obedeça e faça a vontade do Senhor Jesus Cristo. Igreja, aleluia. Levi não argumentou. Levi não disse: não tem tempo para ir para a igreja hoje, não tem jeito, eu não posso ir no culto. Oh, glória. Oh, papai, é forte, né, papai? É forte, papai. Ele não argumentou: eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Tem muita gente colocando muitas coisas à frente de Jesus. Cuidado, igreja, porque Jesus está voltando, em breve vai levar a sua noiva. Se Jesus te separou para algo, se Jesus te chamou, cuidado, não brinque com Jesus, igreja. Não brinque com aquilo que Ele colocou nas suas mãos, igreja, aleluia. Não brinque com a sua chamada. Não brinque com a vocação que está no seu coração, igreja. Quando Jesus disser: siga-me, você tem que deixar tudo e seguir a Jesus. Você tem que largar tudo e dizer para Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Os campos já estão brancos, aleluia. Tem muita gente gemendo lá fora, querendo ouvir a palavra, querendo ouvir uma palavra. Jesus te ama, Jesus te ama. Tem muitos lá fora, aleluia.
tudo para ir ao encontro do noivo. Igreja, aleluia. A tua chamada, você vai sair daqui hoje pensando mesmo, porque tem muita gente pensativa nessa cadeira, tem muita gente com o Espírito Santo aí trabalhando no coração e pensando: como vai ser a minha vida a partir de agora? Tem muita gente pensativa aí. Jesus está voltando, e quando Jesus voltar, levar a sua igreja, Ele vai querer saber do que você fez aqui na terra, dos dons que Ele te deu, se tu granjeou o dom que Ele te deu. Ele quer saber quanto que tu ganhaste para Ele, quanto que tu granjeou do dom que Ele colocou na sua vida, para ganhar almas para Ele. Você que tem uma chamada, você que tem uma obra missionária aí no seu coração para fazer, e muitas vezes você não entende a chamada. Quando Jesus te inquieta na madrugada para você orar por alguém, ou para você abençoar a vida de alguém, e muitas vezes não faz igreja, mas isso significa, é Jesus tocando o seu coração, para você ajude o seu próximo. Isso é obra missionária, isso é amor pelas almas perdidas. É obra missionária, igreja. E nesta noite Jesus quer te levantar com compromisso com Ele, para te encher da glória dEle. Peça ao Espírito Santo, aleluia, que a casa esteja cheia da sua glória. Mas libera o perdão, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, começa agora, Pai, a operar na tua casa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Jesus, como o Senhor chamou a Levi, como o Senhor chamou a Pedro, eles estavam ocupados, eles estavam trabalhando. Meu Pai, eu te peço aqui nesta noite, na Arca da Aliança, que o Senhor comece a chamar os teus filhos nesta noite, que pessoas aqui venham ouvir agora a tua voz, e aqui o Senhor chamá-los pelo nome aqui nesta noite, Pai, que eles venham ouvir a chamada. Pai, chama pelo nome aqui nesta noite para a grande obra missionária. Meu Deus, vai fazendo a obra nesta noite, vai glorificando o teu nome nesta noite, vai exaltando o teu nome nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde tiver um missionário do Senhor Jesus Cristo aqui na Arca da Aliança,